A gente vai falar sobre a Carta pela Democracia. Afinal de contas, terá efeito prático ou foi apenas um palanque político? Conosco também o João Coelho, ele é sociólogo, mestre em educação e professor. Tudo bem? Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Agradeço a oportunidade de estar esclarecendo uma série de questões aí que são importantes para a sociedade. Professor, essa carta, ela é um palanque político ou é um ato democrático, um ato importante para o país? Qual a sua visão, professor? Nós temos visto um número recorrente de ataques às liberdades, né, com relação principalmente às instituições. Uma sociedade democrática necessita claramente que as instituições sejam respeitadas. E o que nós temos visto é uma série de falas golpistas do presidente Jair Messias Bolsonaro, que demonstra, né, como se fosse um termômetro, que possivelmente ele não vai aceitar os resultados eleitorais agora desse ano. Nesse sentido, as instituições que fazem questão de garantir a liberdade e a democracia no nosso país estão se juntando para declarar, de fato, a institucionalidade democrática no país. E, nesse sentido, a Carta foi um dos instrumentos utilizados por essas instituições para conseguir esse efeito. Professor, quais seriam esses ataques golpistas de Bolsonaro? Não, um conjunto sucessivo de discursos em que o Bolsonaro claramente fala na possibilidade de não aceitar o resultado. As pessoas falam muito no quadradinho que ele fica lá em Brasília, dando entrevistas e falando, e foram sucessivas vezes que ele disse que é necessário que haja, no resultado das eleições, participação, por exemplo, das instituições militares, né, na fiscalização. Mas, por trás disso, a gente sabe que existe uma estratégia do Bolsonaro de desarticular toda a credibilidade da eleição para que coloque em dúvida, caso ele perca a eleição, o seu resultado, né? A gente viu isso acontecendo em alguns países no mundo, né? Como o Mianmar, que, embora o presidente da República tenha sido vitorioso, as Forças Armadas retiraram no poder. O caso da Tunísia também, que funciona sempre da mesma forma. É o chamado de, no caso do Bolsonaro, seria a tentativa de um autogolpe. Agora, o que as instituições fazem com a Carta, se realmente ela não tem validade, se realmente ela é uma histeria, então por que ele não assina? Se realmente ele preza tanto o valor das instituições democráticas e respeita essas instituições, então não tem que chamar de histeria. Mas qual seria o efeito prático dessa carta? Olha, acho que a Carta ainda não tem condições suficientes de garantir o resultado, né, da continuidade democrática no país. Mas ela é um primeiro passo. O primeiro passo é que a sociedade firme uma posição de manutenção da democracia no país e uma constituição dos valores democráticos do nosso país. Fazendo isso, se cada pessoa realmente publica nas redes sociais sua afirmação de que não aceita uma possibilidade golpista, e isso está sendo feito com uma das instituições mais respeitáveis do nosso país, a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Se realmente a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo está torcendo apenas para o Lula, é uma coisa muito estranha, porque nós estamos falando aí dos advogados mais notáveis do país na defesa da condição de manutenção da democracia na nossa sociedade. Por que a Carta não tocou nessas feridas, professor? É engraçado, eu sou professor, né, e às vezes quando algum aluno reprova, ele coloca a culpa na escola ou no professor, né, e tá ficando assim com o Bolsonaro. Eu estava dizendo que muitas vezes o aluno, quando reprova, às vezes coloca a culpa na escola ou coloca a culpa, né, num professor, alguma coisa, e nunca é responsabilidade dele. O governo do Bolsonaro já demonstrou que é incompetente na tomada de decisão, no desenvolvimento de políticas públicas e não tem popularidade suficiente. Então, o que ele faz? Ele tenta tirar a responsabilidade dele para passar para outras instituições, né? O Montesquieu dividiu a sociedade, né, política, democrática em três, né? E hoje nós temos 4 poderes, né? Legislativo, Executivo, Judiciário e Ministério Público fiscaliza tudo. A tentativa de colocar o STF na condição de
julgador ou um julgador que não é competente para isso, é justamente para que ele consiga responder à ineficácia do seu governo. Então, acho que a Carta em Defesa da Democracia e a institucionalidade democrática no Brasil, ela tem um valor muito importante para a sociedade, porque afirma de modo categórico quais são os nossos interesses enquanto sociedade, porque nós sabemos que em 1964 houve um golpe militar no nosso país e foi acabar apenas 29 anos depois, né? Exército, obviamente... É golpe. Não existe essa história de golpe branco. Obviamente que o Exército não golpe quis branco continuar, não existe. Mas não passou pelo Congresso Nacional? Acredito que hoje a gente fala que golpe, quer dizer, ditadura militar é igual ao jabuticaba. Isto só é boa e só existe aqui no Brasil. Outros países... Dilma sofreu um golpe? Outros países... Dilma sofreu um golpe? Só para me concluir. Outros países que tiveram, por exemplo, ditadores, todo mundo detesta. Menos o pessoal da USP, que adora o pessoal de Cuba. Todo mundo detesta ditadores. Agora, ditadura boa aqui no Brasil, perder direito político é bom, sofrer violência política é bom, isso é um equívoco. O que nós estamos querendo fazer é afirmar o interesse da sociedade, o interesse da sociedade civil, e a USP representa esse interesse da sociedade civil. Só para... Nem na ditadura militar, como ele diz aí, né, no regime militar, o senhor admite, então, que teve ditadura. O senhor acabou de falar. Não, eu estou dizendo como ele diz, ditadura militar, como ele diz, e regime militar, porque eu vivi uma parte da minha infância nessa época, e eu não lembro de ter nenhum problema de andar na rua, não lembro de nenhum problema. Então, eu penso o seguinte, eu sou contra todo tipo de regime que você não tem o direito de se manifestar, que você não tem o direito de votar, o direito de mudar ele. Eu sou contra. Você tinha direito de votar na época da ditadura? Não tinha, mas eu estou te dizendo, eu não estou dizendo... Esse é um erro do regime? Eu acho que foi um erro, não, foi um erro crasso do regime de não ter voltado às eleições logo em seguida. Aí eu não tenho como avaliar, porque eu não era general, eu não tinha informação naquela época, eu não sei por que eles continuaram tanto tempo no poder. Gostaram do poder. Gostaram. E detalhe, aqui no Brasil, pouca gente entende isso. Mas não foi a luta da esquerda que trouxe de volta a democracia para o Brasil, não. Foram os militares por si próprios que entregaram o poder na década de 70 e 80. Pela pressão. Pela pressão, mas não foi por causa de luta. Crise econômica, questões internacionais, relações internacionais extremamente abaladas. Eles entregaram o Brasil um fiasco, um caco. Entregaram sim, porque não tinha condições mais de governabilidade. O que o Juliano está apresentando é que a esquerda inventa fantasias. Mas, na verdade, essas fantasias são muitas vezes apresentadas, por exemplo, pelo Bolsonaro. A minha posição política é de esquerda. Mas eu não concordo com nenhum tipo de ditadura. Nenhum tipo. Seja ela qual seja. O que eu estou tentando posicionar é que a direita costuma vender a fantasia do bicho-papão comunista, justamente para moldar os interesses das pessoas como se fossem seus próprios interesses. Então, essa é uma das fantasias que também a direita inventa. Agora, saiu uma pesquisa recente, uma pesquisa internacional, que mostra que os 3 principais profissões hoje que têm o reconhecimento da sociedade, confiança da sociedade primeiro, professor, segundo, cientista, e terceiro, médicos. E colocou os militares no nível de confiança apenas com 30%. Ou seja, com nível de confiança bem baixo. O Corpo de Bombeiros não está nessa estatística, não? Isso, tá, mas eu estou colocando os militares de maneira geral porque há essa separação. Existe essa demonização dos militares hoje? Isso por quê? A esquerda demoniza os militares? Por conta dessa participação errônea no golpe militar que aconteceu no Brasil. Não merecem perdão? Acontece que o Bolsonaro conseguiu implementar uma série de ações, né, que favoreceram os militares recentemente, né? Eles não foram incluídos, por exemplo, na reforma da Previdência, eles receberam uma série de vantagens e benefícios com relação à sociedade, e por isso, hoje, os militares se sentem, né, prestigiados com relação ao governo Bolsonaro. E o maior perigo hoje é justamente os militares se encabeçarem junto com Bolsonaro uma onda golpista. Existe esse risco real mesmo ou é teoria da conspiração? O que nós estamos fazendo é articular a possibilidade de
legitimar democraticamente as eleições. E não é isso que a gente deveria fazer como cidadão? É legitimar o voto, professor, legitimar a nossa pergunta, força. o senhor não respondeu. Sim. O senhor fica preocupado, por exemplo, quando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele fala 8 vezes em regulamentar a mídia? O senhor não fica preocupado com essa situação também? Por que as elites, as universidades, não se manifestam contra isso também? Hoje no Brasil nós temos um monopólio do desenvolvimento da produção midiática no Brasil, que não passa de 8 famílias detentoras da produção midiática. O senhor concorda com a regulamentação da mídia? Então, acredito que eu preciso saber o que vai ser essa regulamentação para dizer se eu concordo ou não com o teor dela. O que ele fala de regulamentação está dizendo sobre licitação, sobre possibilidade da pessoa ser ou não reconduzida com o direito de manter o seu canal, sua emissora. Hoje a gente sabe muito bem que, de fato, a mídia precisa... de fundo, professor. E de fato... O senhor não está sendo ingênuo, não. Me diga então quais são as regulações que estão lá presentes no que ele está dizendo. Olha, os movimentos sociais e também a sociedade civil, né? A sociedade civil é todo o grupo de pessoas que se organizam enquanto instituição para defender seus interesses, né, e que não são exatamente dentro do governo, estão fora do governo. Movimentos sociais e sociedade civil, elas estão baseando no seu interesse com relação à manutenção das suas instituições. Pegou lá uma analogia, sendo que sobre jornalistas, então, o Bolsonaro é o político que mais atacou jornalistas. Mas nunca mandou prender ninguém. Quando fala de regulamentação da mídia, nós deveríamos pensar também que o papel do jornalista é de informar a sociedade e fazer com que as pessoas saibam dos acontecimentos, né, dos projetos e das políticas públicas. O que a gente vê é um Bolsonaro que ataca sistematicamente a mídia, justamente para não ter que dar resposta de problemas no seu governo. Né? E o que mais ele faz? Professor, ele coloca o problema em segredo de justiça. Okay. 100 anos de segredo de justiça. Professor, muito obrigado pela sua presença. João Coelho, sociólogo, mestre em educação. Muito obrigado, um grande abraço, boa noite. Bom, pessoal, eu queria agradecer a minha participação aqui, mandar um alô aí para o professor Railton Nascimento, aprendi muito com ele e hoje é uma das pessoas que eu acho que tem um papel muito grande a contribuir aí com a sociedade.